Então, quem produz a ideologia no sistema capitalista são essas três instâncias ou essas três instituições sociais: a igreja, o Estado e a família. São essas instituições que são as responsáveis por criar uma consciência social, que de certa forma ela vai esconder esse sistema marcado pelas desigualdades sociais que o próprio sistema gera, ok? Bom, então olha só aqui nessa parte em cima, né? Essa ideologia criada pelo Estado, pela família e pela igreja a ideologia torna também o trabalho alienado, ou seja, um dos motivos pelo qual o trabalho é alienado não é só o fato do trabalhador não se identificar com aquilo que ele produz, porque o seu trabalho ele é, de certa forma, obedecer regras no sistema de produção, mas porque existe toda uma ideologia ou uma falsa consciência construída socialmente a partir do qual ele vai precisar trabalhar. Né? Vai precisar trabalhar. E este trabalho é, de certa forma, que vai gerar essa riqueza que não é dele, mas que vai alimentar um sistema que vai gerar riqueza para um terceiro, né? No caso capitalista. O trabalhador alienado, ele então não vai se identificar com o fruto do seu trabalho. Aquilo que ele produz não lhe pertence. Né? Então, a essência do trabalho alienado dentro do sistema capitalista é o fato, primeiro, do trabalhador ele ter uma falsa consciência sobre a realidade. Falsa consciência essa alimentada pela ideologia criada pelo Estado, pela família e pela igreja. E, por outro lado, pelo fato dele também não se identificar com aquilo que ele produz. Ele simplesmente movimenta seu corpo, articula seus músculos para produzir algo que não é criação sua, mas simplesmente ele funciona ali como uma máquina, como uma engrenagem. E no caso dele não produzir bem, no caso dele ficar doente, no caso dele ficar desgastado, o que vai acontecer com esse trabalhador? Ele será substituído, né, como uma peça qualquer. Essa ideia da substituição do trabalhador como uma peça de uma engrenagem que não está funcionando muito bem, a gente já viu nas aulas passadas, a gente dá o nome de reificação do trabalhador. Tudo bem? Olha só do outro lado aqui. A ideologia, além disso tudo, ela é responsável também por criar o fetichismo da mercadoria. Ou seja, essas três instituições que eu falei aqui embaixo, tudo bem? Elas também vão ter o objetivo de criar a ideia, de fortalecer a ideia de que a essência do ser humano também é conquistada pelos produtos que você adquire no mercado. Né? Esse fetichismo gera na mercadoria, objeto de desejo dentro do sistema capitalista, propriedades que dão a ela um status que fazem dela algo além daquilo que ela é. Ou seja, o ser humano não encontra a sua identidade, o seu orgulho, o seu status de ser humano naquilo que ele é, mas naquilo que ele tem. Ok? Um outro conceito que eu quero chamar bastante atenção aqui dentro desse sistema é o conceito de mais-valia. Este conceito é o conceito através do qual a riqueza vai sempre aumentar do lado do capitalista e ela, enfim, não vai significar nada para o lado do trabalhador. É através da mais-valia que o trabalhador produz valor para o capitalista. A mais-valia é o tempo a mais que o trabalhador gera valor no trabalho, mas ele não percebe isso. Ou seja, o que isso significa? Digamos que um trabalhador ele precisa produzir, né, durante 5 horas determinados elementos. Dessas 5 horas que ele produziu, ele conseguiu gerar um certo valor com o seu trabalho para o capitalista. Bom, o que acontece? Aquilo que ele vai receber como salário, ele teria pago, ele teria, enfim, trabalhado, na verdade, só meia hora. Mas ele trabalhou 4 horas e meia a mais, um trabalho que é um valor que não é revertido para ele. Essa diferença entre o valor produzido e o valor que ele recebe, o valor produzido foi 4 horas e meia, o valor que ele recebe é o valor só de meia hora. É aquilo que a gente chama de mais-valia. É aí que está o lucro do capitalista.